Uma aplicação bem concreta, que é muito usada para segurança, é o que se chama Taint Analysis. Dado um CFG como esse, a Taint Analysis, ela recebe como entrada não só o código que gera o CFG, mas informação de que comandos desse código são sensíveis, são sensitivos, né? Tem sensitive information, tem segredos. Eu pintei esse nó x igual a 1 para ele representar um comando onde um segredo é guardado na variável x. Esse segredo aí é 1, mas poderia ser a sua password ou qualquer outra informação sensível que você não quer que seja disponibilizada para fora do seu sistema. E o verde representa o local de vazamento. Então, se você quer verificar que não tem vazamento do vermelho para o verde, você usa uma Taint Analysis. Você dá para ela essas duas informações, o seu código, as três informações, aliás, o seu código, a ela gera o CFG, e nesse seu código, quais são as partes que contêm segredo, que são coisas sensíveis, e quais são as partes que podem vazar informação para o mundo exterior. Normalmente é um print, alguma coisa de GUI, alguma escrita no arquivo, todas essas os pontos de vazamento. Então você dá para ela essa informação de que são os pontos de vazamento e ela verifica se tem vazamento. Aqui a gente marcou o ponto de segredo como sendo o primeiro nó do CFG e o ponto de vazamento como sendo o terceiro nó. Mas isso é só um exemplo que a gente está usando. Aí a pergunta é, o segredo que foi armazenado em X é visível em verde? Ele é visível nessa atribuição para Y? Nesse caso, sim. Porque o valor lá que é armazenado em X, depois esse valor é passado para Z, na segunda atribuição, e depois ele é passado para Y, na terceira atribuição. Então, sim, o segredo, a password que foi escrita lá no primeiro comando desse código, ela foi acessada no terceiro comando. A grosso modo, o que a gente quer saber é o valor que foi atribuído lá a X. Ele pode ser lido lá em Y igual a Z? Sim. Nesse caso daí a gente vê que ele está sendo lido indiretamente a partir de Z. Uma análise de string poderia revelar isso? Não, porque tem a indireção. E eu também não sei o que é que faz parte de que comando. E também não sei exatamente a ordem. A ST também não conseguiria pegar essa informação. Então preciso trabalhar ali com o Control Flow Graph. Agora, é cada Control Flow Graph para cada método que eu tenho no meu sistema, no meu código. Então aí, visualmente, eu estou dizendo para vocês, olha, vocês estão vendo, numa revisão de código seria fácil ver isso. Mas se a gente tem muito código entre o vermelho e o verde, ou pior, se isso está em métodos separados, em classes separadas, aí pode ser bem mais difícil, por isso que é importante automatizar essa detecção. Para automatizar essa detecção, tem que implementar uma análise estática que varre o fluxo de controle com informações necessárias para saber se o vazamento está ocorrendo. Essa informação é normalmente chamada abstração da análise. Nesse caso daqui, a abstração da análise vai ser um conjunto de identificadores de variáveis. Então isso é informação que para cada nó do grafo de fluxo de controle, quando eu for passando de nó para nó, eu vou atualizando esse conjunto de variáveis. E isso vai representar o conjunto de variáveis que tem informação sensível, que estão pintadas com informação sensível, estão marcadas com informação sensível. São variáveis que potencialmente podem conter um segredo que a gente não quer que vaze. Então a ideia é começar a análise do grafo de fluxo de controle com informação vazia, nenhuma variável está contaminada ainda. E na medida que a gente vai passando pelos nós, na ordem que a gente vai passando, então daí a importância da ordem de execução, a gente vai atualizando essa informação. Mas toda vez que eu quero implementar uma análise semântica como essa, não é uma análise puramente sintática,
Toda vez que eu quero implementar uma análise semântica como essa, eu tenho que pensar logo em qual é a informação que eu vou precisar levar durante a análise, que eu vou precisar coletar durante a análise para saber se houve uma quebra ou não da propriedade que eu quero computar. Nesse caso, a propriedade é informação sensível não é vazada. Como é que a gente faz isso? É um processo passo a passo, como eu falei, que varre o grafo de fluxo de controle passo a passo. Inicialmente, a abstração é vazia. Nesse caso, em outro caso, poderia ser diferente. Nesse caso, a abstração é vazia, representando que, inicialmente, quando eu vou executar esse método, não tem nenhum segredo. Então, inicialmente, é vazio. Analisando o primeiro nó do grafo, eu vejo que 1 está sendo atribuído a x e vejo que esse nó está marcado de vermelho. Isso é uma indicação de que ele está adicionando um segredo. Ora, nesse meu conjunto que eu vejo aí, é justamente o conjunto de variáveis que podem ter segredo. Então, no primeiro passo ele é vazio. Após esse primeiro nó, qual o valor dele? X. Isso representa o quê? Inicialmente, no começo do método, eu tenho 0 segredos. Após a execução imaginária, que a gente realmente não está executando realmente o sistema, veja, análise estática, a gente não executa o sistema, a gente varre ele. Mas após o que seria a execução do primeiro comando, eu vou ter agora uma variável x que potencialmente tem segredo. No segundo passo, o que é que vai acontecer? X é atribuído a z. A abstração vai mudar ou não? Vai adicionar z. Por quê? Ora, x era uma variável que já tinha sido marcada como segredo. Se eu estou atribuindo x a z, o segredo vai para z também. Então, após esse passo, o meu algoritmo, que a gente vou mostrar mais adiante, ele vai adicionar z também. Então, o algoritmo ele começa com a abstração dessa, e para cada nó, ele analisa grosseiramente o que é que aquele nó faz. E com base nessa análise, ele atualiza a abstração. Próximo passo agora, y recebe z. Ora, z está na lista de variáveis marcadas. Então, se eu atribuo z a y, vou marcar y também. Além de marcar y, nesse caso, a minha análise vai levantar um alerta, dizendo o seguinte: em potencial, há um vazamento aqui. Porque num nó marcado como verde, que é um nó de vazamento de informação, println, alguma coisa que escreve no log, que escreve num arquivo, ou que escreve num cookie, qualquer coisa desse tipo, ou que escreve na GUI do sistema. Esse é um ponto de vazamento e ele está lendo o valor de z. Se ele está lendo o valor de z, ele está lendo informação que é sensível. Então tem um vazamento. Então aí deu o warning, então, ou seja, a ferramenta está dizendo: olha, a propriedade que você quer verificar, que é não há vazamento, não é satisfeita para esse programa aqui. Tome cuidado. É isso que a análise estática faz nesse caso daí. Mas mesmo assim, segue adiante e mudou a abstração, porque ela quer verificar todos os possíveis vazamentos, não só o primeiro. Reportou aí o warning e já foi adiante atrás do segundo caso. Nem tem segundo caso nesse exemplo, na verdade, porque não tem mais nenhum nó pintado como verde, mas ela vai adiante mesmo assim e atualizou a abstração. A abstração nesse caso é o quê? Não é um conjunto de todas as variáveis que podem estar contaminadas ou que podem conter informação sensível? É. Então, se antes era x e z e eu atribuí z a y, agora vai ser x e y. E a gente vai mais adiante aí com o próximo passo, que ele pega x e y e adiciona os dois e bota W. O return W contamina mais alguém? Não. Contamina mais ninguém. A atribuição a W, sim, contaminou W. A gente adicionou o W na lista. O return W não contamina mais ninguém. Ele só faz retornar. Então aí
no final ele mantém a abstração.